Agora, nessa semana, uma polêmica revoltante envolveu a presidente do México, a Claudia Sheinbaum. É inacreditável esse caso, né, mano? O que aconteceu? Pois é, a presidente do México estava numa atividade política no meio da rua e uma pessoa, como quem está acompanhando por imagem pode ver, se sentiu autorizada a passar a mão nos seios dela. Uma palpada ali. Ele tentou dar um beijo no pescoço também, né? Esse cara estava alcoolizado, mas isso não é prerrogativa também para que possa fazer e sair assim, ainda mais diante de uma presidente. Ele se aproxima dela, vai dar ali um cheiro no cangote e só vai subindo a mão e toca nos seios dela. É absolutamente surreal a cena. Assim, pelo menos na média, né? Tudo bem que isso é uma generalização, mas normalmente o machismo é mais naturalizado e está alguns graus acima em países latino-americanos do que propriamente no Brasil, que também não é pouco, de modo geral, mas realmente a galera perde a linha aí nos nossos irmãos aí da vizinha. Nós somos latino-americanos também, viu? Mas você entendeu o que eu quis dizer? Os hispânicos, vai. Os hispânicos. E pela imagem, ela estava ali no ato de receber o apoio dos eleitores, das pessoas que realmente, né, fazem parte do país, que é tradicional. Os presidentes normalmente tiram fotos, tudo. E aí, claramente, ele vem, coloca a mão no seio dela e ainda tenta beijá-la no pescoço. Um absurdo isso. Em sexologia, né, a gente aprende sobre as fantasias sexuais, né? E as fantasias, elas são classificadas aí, tem várias classificações. E uma delas são as fantasias com autoridades, né, com pessoas, né, que têm um certo destaque. E no caso, não sei se é o caso dele, obviamente, mas muitas vezes a pessoa fantasia isso, né? De querer, por exemplo, o sexo com um caso aí, presidente, com artistas de TV. Eu sou imbrochável, hein? Não esqueça não, hein? Eu sou o imbrochável. Então, isso pode perfeitamente ser uma das coisas. Ele vai lá e ele invade, né? Ao ponto de realizar aí uma fantasia que ele tem. Você não pode deixar de ver que aí ele traz uma fantasia com uma autoridade, o que traz para ele um grande poder, né? Então é através de um ato como esse que ele mostra que assim, olha, eu posso, olha como eu sou o cara para poder realizar esse tipo de coisa. Então isso é muito comum de acontecer também, viu? Agora, surpreende também, assim, como a reprimenda ali do corpo do segurança foi até meio dócil pro nível de assédio que foi, né? Ele dá uma bela carcada ali, quase que um princípio de apalpada, e aí só chegou lá o grandão do segurança, meio ali no carinho, enfim. Você vê que ele tá bem vestido, né, também. Ele não tá de qualquer jeito, não, lá. Ele tá bem... É o malandro ali, olha o malandro ali. Exato. Ela vai chegando por trás, bota a mão, olha. Olha lá, exato. Ele foi determinado, né, para isso, me parece. Bom, situação lamentável, situação meio bizarra e que pelo menos sirva aí de exemplo aí para os nossos amigos mexicanos não fazerem olhando adiante, né? Mas por que alguns homens, né, Carla, se acham no direito de importunar algumas mulheres, né? Aí é que está. Eu acho que temos aí toda uma questão cultural, né, também, entre os latinos, isso é muito mais comum, né, por conta do machismo mesmo. Então, o homem, ele acha que ele tem aí uma questão superior em relação à mulher. Então, a mulher é uma figura que pode ser subjugada. Então, ele acha que ele pode chegar... Disponível para seus desejos, ainda que eles tenham explicações, né, psicológicas e da onde vem, mas precisa ter um limite ali de... Claro. Né? E aí você não vê isso acontecendo e é uma verdadeira vergonha. E o que traz uma insegurança, né? Também mostra uma grande insegurança por parte desse homem, porque ele precisa subjugar, porque ele não consegue ter alguém num nível parecido que ele para poder se relacionar. Então, isso, apesar que para muitas... Muito menos conquistar na lábia, no talento, na sedução. Exato. Então, é por esse motivo que muitas pessoas acham que homens assim são fortes, são prepotentes e, na verdade, carregam uma... Não estou defendendo, tá? Mas, assim, carregam uma insegurança bastante grande e aí ele usa da agressividade como uma maneira de subjugar o outro, de enfraquecer o outro para que ele possa, então, ter esta pessoa por perto. É o caso dos relacionamentos abusivos, né, que a gente vê.
Agora um caso... É um caso de abuso absurdo, vergonhoso, desculpa. Aqui não tem nem... É machismo, sim. É violência contra a mulher, mais uma vez reiterada. Não importa, a mulher não tem um minuto de paz, nem quando ela é presidente do país. Cara, é verdade. É surreal. Mari, vergonhoso. Você trouxe uma palavra que eu acho muito importante, que é vergonha. Como que não tem vergonha uma pessoa dessa? Como que funciona o constrangimento como um limite ao abuso? Por que falta... porque, assim, esse vídeo tá tomando o mundo. E todo mundo, assim... Acho que 90% das pessoas olham para esse vídeo e dizem: nossa, que cara sem noção, no mínimo. Ou que violento. Como que ele não tem vergonha? Ele não tem vergonha porque esse tipo de, vamos dizer, de moral não faz parte, né, de todo o processo de desenvolvimento dele, emocional, ético e tudo mais. Então, o que acontece? Para ele, isso é uma coisa perfeitamente possível, né, porque ele quer, ele deseja. Ele quer. Então, ele não tem um limite, né, para isso. Tá com a autoestima em cima para dar uma carcada na presidente. Então, mas é que está. Ele quis se mostrar muito poderoso. À medida em que ele avança o limite e tenta passar a mão nos seios da presidente. Né? Não é qualquer pessoa. Então, isso, para ele, o coloca numa prateleira muito superior. Exato, não é vergonha, né? Ele fica até orgulhoso dele mesmo. Eu fui lá e fiz uma coisa dessa. É uma pessoa que carrega até muitas vezes uma psicopatia, né? Porque assim, ela não se deixa levar pelas emoções, pela ética, pelas regras sociais, não. Não faz parte dele. O que é uma punição adequada para estabelecer um limite na cabeça desse cara, para ele não repetir uma cena como essa? Aí é que está, né? Eu acho que num momento como uma situação como essa, uma pessoa desse tipo, primeiro ela precisa ser avaliada para entender o porquê desse tipo de coisa, né? Porque se é uma pessoa que carrega, por exemplo, uma psicopatia, essa pessoa ela precisa ser altamente medicada. Claro que não justifica um comportamento como esse, mas essa pessoa ela tem que ser tratada e precisa, dependendo do que ela é acostumada a fazer, vamos dizer assim, conforme a vida dela, é uma pessoa que até precisa ser afastada da sociedade, né? Precisa ser realmente tratada, porque ela é uma ameaça a muitas pessoas. Meus amigos, a gente sabe que é do ofício do político ir para a rua, ter esse calor humano, esse corpo a corpo, esse contato com os eleitores. Enfim, mas nem está em época eleitoral por lá, né? Mas, de qualquer forma, enfim, a gente vê tantos atentados acontecendo em série, aí contra a vida mesmo. Agora, atentado também à inviolabilidade da dignidade aí de uma presidente feminina, aí também é demais. Isso sem mencionar, enfim, já vimos outros ataques ali a políticos de modo geral. O Macron já tomou ovo na cara, o Bolsonaro já tomou chuva de purpurina. Enfim, não se compara. Claro que isso é um estágio inferior, mas esse, enfim, bem ou mal, se você entra na arena política, você está suscetível a todo tipo de loucura. Sigo aqui reforçando que me surpreendeu a forma quase dócil que o corpo de segurança da presidente Sheinbaum reagiu à situação, né? Dada a gravidade. E eu vou te dizer que a gente está falando aqui no caso de uma mulher presidente num cargo desse. Mas eu vou te falar que outros lugares de poder, né, relação de autoridade, por exemplo, professor-aluno, né? Bispo coroinha, entendeu? Isso tem muito a relação de autoridade, que é essa coisa de é o poder que está aqui, né? Isso do ponto de vista psicológico, assim, acho que é uma coisa comum, né? Você tem essa admiração, existe uma relação existe uma assimetria entre as duas pessoas do nível psíquico, né? Então eu psiquicamente me enxergo, né? Eu estou abaixo daquela pessoa e aí você tem essa recompensa de conseguir essa conquista e falar, olha como eu estou crescendo, eu estou ficando do tamanho dela, né? É isso aí. Porque é um homem que está olhando para uma mulher, é isso que eu estou falando, entendeu? Eu vou chegar nela, entendeu? E assim a gente vai concluir